né? Mas a gente também tem que ter uma avaliação das pessoas, né? Que o terceiro está contratando, que seria o famoso background check que o americano faz de uma forma um pouquinho mais sistemática. No Brasil é até meio proibido fazer, né? A gente tem aí uma legislação que proíbe um pouco a gente. Então a gente tem um desafio importante nisso, né? Que você tem um terceiro que você não pode estar mal conseguindo avaliar ele como processo, como tecnologia, mas tem uma pessoa lá do outro lado, né? Uhum. E essa pessoa, eventualmente, nesse caso hipotético que a gente está colocando, hipotético não, não é real, né? Que a gente não sabe se foi fato que ocorreu, uma pessoa acabou rompendo toda a segurança do ambiente, né? Como que você está pensando isso? Eu sei que você está numa posição para... Como que você está pensando isso? É, é muito engraçado isso, né? Eu sempre tenho, eu acho que é tudo muito maior do que a gente, quando a gente faz um recorte, é muito simples. A gente fala, vamos treinar as pessoas, vamos capacitar as pessoas. E de verdade, eu acredito nessa questão da conscientização. Eu acho que as pessoas. Eu não gosto quando as pessoas falam elo fraco, eu não gosto, porque é muito difícil. Você chega para uma pessoa, ó, já que você é fraco, eu preciso te treinar. Não é isso. É. Eu acho que a gente trabalha muito a questão do elo mais importante. Olha, você é muito importante para o processo. Eu acredito que quando o processo ou quando a tecnologia falhar, alguém vai fazer a coisa certa. Eu ainda acredito nessa Uhum. máxima. Porque eu acredito na humanidade. Se eu desacreditar na humanidade, eu não deveria estar aqui. Né? Eu ainda acredito. Mas eu acho que a gente tem uma questão da, como eu posso te dizer, da sociedade em si. Olha que engraçado, eu transfiro a responsabilidade da consciência digital ou de uma cultura do digital para a iniciativa privada. Você não vê as escolas falando disso. Então os jovens, eles não Isso crescem com aquela é. capacidade que eu falei que minha avó brigava comigo para organizar minhas coisas. A minha família não consegue não conseguiu me doutrinar ou me orientar sobre a segurança digital. E o Estado, os governos não fazem isso. Então a pessoa acaba sobrando para a iniciativa privada Capacitar as pessoas. capacitar e até trabalhar na questão de índole. Porque tem muita gente, quando você faz aquelas gamificações, Uhum. a atitude do Zezinho falando com a Mariazinha sobre isso. Qual que é a atitude correta? Tem muita gente que erra e não é porque a pessoa não consegue entender aquilo. E quando ela entende que aquilo que é errado, e a gente tem uma questão da sociedade, o pessoal emprestando carteirinha na época da UMIS, né? É. Mandava lá, tal. As pessoas, então, assim, a gente tem as pessoas que, que roubam um sinal de TV. Ah, não, mas eu comprei aqui na Santa Efigênia. Então, É. assim, é cultural. Aí o cara chega lá e quando a empresa fala assim, ó, ter a gato.net aqui que o pessoal fala, é errado. O cara fala assim, eita, é errado mesmo, não posso. Então, às vezes a pessoa está tendo aquela consciência na iniciativa privada que ela não teve em casa e que ela não tem do governo, que ela não tem da mídia. E aí é muito duro para as empresas gastam uma energia muito grande conscientizando o seu funcionário. Eu falo que é muito simples você conscientizar o funcionário. Se você der um iPhone 16 para todo mundo que terminar o curso, em 3 dias todo mundo termina o curso. Agora, é muito caro. Quando você pede para o cara fazer, ele demora um ano para fazer um treinamento que às vezes é 15 minutos. E você tem que escalar, porque, mas eu não consegui. Aí ele fala que a plataforma é ruim, fala que não sei o quê. Então, assim, quem trabalha com treinamento É. sabe que fazer com que 100% das pessoas sejam treinadas é difícil. Imagina você fazer a empresa que fornece o seu serviço fazer isso também. É. Então, assim, é muito duro a gente fazer isso. Eu acho que a gente joga como a gente treina. Ou seja, a gente tem que treinar muito. Então a gente tem que colocar as pessoas para treinar. Por quê? Porque treinando, a pessoa vai saber que, poxa, essa abordagem foi ruim, eu posso me ferrar. Olha aqui a gestão de consequência que isso Uhum. pode trazer. Eu acredito que a maioria das pessoas que são ludibriadas, porque o pessoal fala, mas é um salário de tal, o rapaz lá, o insider ganhava 3 mil, aí agora, tá vendo, com tanto poder, com pouco salário, talvez se ele ganhasse 30 mil, ele faria a É a mesma mesma coisa, coisa. o valor seria diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito essa questão de valores. É aquilo que eu te Uhum. falei, é segregar as funções, eu acho que é extremamente importante, ser transparente nas questões que, tão, que as
como as coisas estão andando, eu acho que isso vai trabalhar muito, muito bacana para que a gente tenha uma sociedade diferenciada. E eu falo isso porque tem estudos que falam que, por exemplo, na Finlândia, eles estão há 7 anos fazendo combate a fake news. E aí você vê a percepção das pessoas da Finlândia em relação a notícias falsas, eles olham e falam assim, eles conseguem detectar notícias falsas no menor tempo do que qualquer outro país da Europa. E até assim, acho que no Globo News ou na Globo, no Globoplay tem isso, mas deve estar no YouTube também. Tem essa matéria, uns 7 minutos, eu aconselho todo mundo a procurar, eu acho que é muito legal. As crianças, quando a professora fala que tem um coelho voador, aí tem a senhorinha que fala que vai vender a casa real da rainha da Inglaterra. Então assim, ela fala assim, não, isso é fake. Não pode, por causa disso, disso e disso. Quer ver? Vamos procurar. E aí ela vai procurar informação para poder combater, para mostrar a verdade. Então assim, a gente está falando de fake news, a gente está falando, mas é um comportamento digital, mas que também pode ser colocado para a segurança da informação. Eu acho que as pessoas têm que treinar, têm que ser treinadas, têm que entender as consequências dos seus atos. Por que as pessoas acham um saco revisar acesso? Mas quando elas entendem o porquê que eu reviso o acesso, olha, eu estou garantindo que você tem acesso somente àquilo que você deveria ter acesso. Porque se você tiver algo a mais que você não usa, você não monitora aquilo que você não usa. E se você tiver a sua credencial roubada, ou se você tiver algum outro problema e alguém fizer no seu nome, alguma coisa vai ser de uma coisa que você tem o controle e não uma coisa que está esquecida. Então assim, quando a pessoa entende que aquilo é para proteger ela mesma e proteger a empresa, ela consegue fazer a revisão de acesso sem reclamar. Todo mundo reclama de revisão de acesso. E conceitos básicos, né, que é o famoso RBAC, o Need to Know, Less Privilege, né, que são os conceitos básicos aí de quem está fazendo os fundamentos. A gente está em 2025 ainda falando de questão higiênica da questão de segurança da informação, segregação de acesso, gestão de vulnerabilidade e gestão de fornecedores. O pessoal, a gente querendo falar de, não, porque agora tem uma nova IA,